O e-business como uma nova tendência na economia. Um artigo de 2015 de Ana e Dagmara, duas polonesas que produziram esse artigo, que eu tenho uma estreita admiração pela produção delas. Vamos à parte 2 da leitura e interpretação desse artigo. O e-business, ele é envolvido por um ambiente, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, ou o seu micro e o seu macro ambiente. Então existem algumas contribuições que o ambiente que esteja ali mais próximo da empresa possam contribuir, que vão estar atrelados justamente aos seus fornecedores, aos seus concorrentes, perfeito? Aos seus clientes internos. E existe esse segundo ambiente que tem uma forte influência tanto para a organização tradicional quanto a organização que usa também de plataformas virtuais, o e-business, que querendo ou não existem as interferências, as influências de alguns fatores que podem contribuir ou reduzir o crescimento da empresa. Então é justamente esse que formam com que as leis de um local, de um país, de uma cidade, né, as questões sociais, culturais, o aspecto econômico é fundamental para que essa empresa tenha um sucesso, né, os aspectos de questões políticas também. Não vamos aqui entrar nesse mérito, mas nós temos que ter conhecimento que a partir desses fatores a organização pode sim ter uma influência. E o nível também educacional, por que não a gente falar desse ponto, né? Que esses aspectos eles fazem uma total diferença, tá? E aí no caso de uma empresa que trabalha no modus operandi online, que é diferentemente de uma empresa tradicional, perfeito? A gente observa que existem algum desses fatores que eles podem não interferir, certo? Mas se a gente observar que é muito mais provável que a gente perceba que aspectos influenciam muito mais do que dificultam, né? Do que sejam ocultos dentro da realidade de toda empresa. Então, o mais importante da gente observar nessa perspectiva do ambiente de negócio é que ela está relacionada com as possibilidades de negócios que vão ser encontradas, certo? Então, quando eu tenho aí o B2B, ou B2B, é justamente esse olhar, né, de que vai ocorrer uma relação, certo, entre comércio, diferentes tipos de empresas que trabalham com um atacado, que trabalham com filiais, que justamente requer essa integração nos processos de negócios entre duas entidades, certo? Então a gente percebe que esse B2B aí, ele tem sim uma negociação envolvendo inclusive questões territoriais. Então quando eu tenho um fornecimento de uma empresa que está em um estado para outra empresa que está num estado distante. É um exemplo, tá, gente? E o B2C, Business to Consumer, essa relação é a que a gente se envolve, principalmente quando a gente está em uma rede de shoppings online, né? Onde a gente tem aí serviços também de bancos online, que seus clientes vão utilizar aí as transações bancárias, né? Então esses indivíduos, por meio dessas compras virtuais, eles vão poder encontrar. No Brasil foi muito difícil a entrada desses novos mercados,
esse market share, porque era muito limitado. Então, uma empresa da Argentina, como o Mercado Livre, ele foi fechado durante muito tempo. E aí, aos poucos, eles foram recebendo a venda de produtos para que, a partir dessa plataforma online, pudesse haver mercados de diversos tipos de produtos. E aí veio a Magazine Luiza, veio a Amazon, vieram diversos outros que competiram nesse cenário do B2C, do Business to Consumer, certo? E aí nós temos uma realidade que ela poderia ser trabalhada na informalidade, certo? Que seria o C2C, consumidores para consumidores, consumer to consumer. É uma relação de troca, se eu posso dizer assim, que trabalha tanto as questões de produtos novos como também usados. Então pensa comigo aí que existem plataformas que trabalham muito bem isso, e aí foi difícil também para algumas plataformas que só vendiam produtos novos vender produtos usados. Perfeito? Eu cito o exemplo claro disso aqui, né? O OLX. O OLX, ele tem uma pegada diferenciada, que o nível de reputação ele está sendo melhorado a cada dia por conta dos fraudes. Perfeito? As pessoas não dão tanta não dão tanta confiança por conta dos fraudes que acontecem. Perfeito? Que é um tema muito interessante, a reputação dentro dos negócios virtuais, certo? Pensem sempre nesse olhar quando vocês verem esse tipo de situação virtual. Olhem sempre a idade. Pessoas mais velhas tendem a não dar credibilidade para os negócios virtuais por conta da reputação. Pessoas mais novas, de idade mais nova, tendem a ter a usabilidade com maior ênfase justamente por conta de que há, né, uma vivência, uma experiência maior desde a infância com a tecnologia. Mas elas esquecem que a reputação ela tem que ser analisada. Então a gente observa que há um alto índice de fraude. Existe, né, isso aí, inclusive crime cibernético, crimes virtuais, que pega tanto pessoas de idade mais avançada como também de idades mais novas. Perfeito? Então pensem sempre nesse aspecto da reputação quando vocês forem trabalhar negócios que incluem a plataforma virtual. Perfeito? Então, nós temos aí o B2A, que seria a empresa para administração, ou seja, o Business to Administration, que vão utilizar aí justamente o intercâmbio de empresas, como, por exemplo, a administração pública, voltado aí para licitações, como o pregão eletrônico, é um dos formatos. Perfeito? O C2A, que seriam o cidadão, o consumidor para uma empresa, onde ele trabalha justamente a pegada de uma oferta para que as empresas possam ter esse mecanismo. Eu cito um exemplo prático, gente, que hoje está acontecendo no estado do Piauí, na qual a gente está presente, que são os aspectos ligados à produção agro, né? Onde nós temos plataformas que fazem esse encontro da pessoa que produz para a pessoa que está querendo fazer a aquisição desse mercado. É interessante a gente pensar dessa forma. Eu cito aqui que nós temos dois produtos interessantes, que seriam o mel, que está com uma forte exportação para esse mundo virtual também, e a castanha de caju, que é utilizada aí por vários mercados internacionais.
nós temos aí o C2B, que seriam justamente, já citei esse, perdão. O F2B, que seria o financiamento a empresas que trabalham aí com a performance da organização, certo? Com instituições financeiras. Os bancos têm uma forte influência disso, nós não podemos esquecer do financiamento ao consumidor, que são as instituições financeiras e também pessoas físicas, não só o CNPJ. Tá? Nós podemos aí exemplificar o contexto desses setores de empréstimo em especial, os correspondentes bancários. Por que não citar o aspecto dos consórcios? Também se englobam dentro desse F2B, do F2C. E por fim, nós temos o B2E, o Business to Employer, ou seja, a empresa juntamente com o funcionário. Com o uso dessa pegada, a internet, por meio do trabalho remoto, a intranet, tem essa ligação, gente. E aí nos dias atuais é ênfase nós citarmos esse approach organizacional. Perfeito?